sol da manhã derramava sua luz dourada sobre a mansão dos Quartim, uma imponente construção que se destacava entre os casarões de Águas de São Pedro. A propriedade, com seus jardins meticulosamente cuidados e fontes de mármore italiano, era o reflexo perfeito do sucesso de seu proprietário, Teodoro Quartim, um dos empresários mais respeitados do interior paulista. Naquela manhã de primavera, Helena Buarque Quartim supervisionava os preparativos para mais um de seus famosos almoços beneficentes. Vestida com um conjunto Chanel impecável e joias discretas, mas valiosas, ela emanava a elegância e sofisticação que a tornaram uma das figuras mais admiradas da alta sociedade local. Clara, por favor, certifique-se de que os arranjos de flores sejam posicionados exatamente como indiquei. Helena orientava a funcionária com seu habitual tom autoritário, enquanto checava mensagens em seu celular de última geração. Clara Trombini, que trabalhava na mansão há pouco mais de um ano, apenas assentiu silenciosamente, já acostumada com as exigências meticulosas de sua patroa. O que ninguém naquela casa poderia imaginar era que, por trás daquela fachada de perfeição e filantropia, Helena guardava segredos que poderiam destruir não apenas sua reputação, mas todo o império construído por seu marido. Enquanto coordenava eventos beneficentes e presidia comitês de caridade, ela habilmente operava um esquema sofisticado de desvio de recursos das empresas Quartim. Na cozinha da mansão, Clara organizava as últimas instruções para a equipe temporária contratada especialmente para o evento. Seus pensamentos, no entanto, estavam distantes dali. Há algumas semanas, seu pai, que trabalhou como contador nas empresas Quartim por 2 décadas, havia partido deste mundo, deixando-lhe uma pesada herança, uma pasta repleta de documentos que revelavam a verdadeira natureza dos negócios de Helena Quartim. "Guarde isto com sua vida", foram as últimas palavras de seu pai, entregando-lhe a pasta com mãos trêmulas. Chegará o momento em que a verdade precisará vir à tona. Clara mantinha os documentos escondidos em seu pequeno apartamento, sem coragem de abri-los, temendo o peso da responsabilidade que carregavam. Teodoro Quartim, alheio a tudo isso, continuava sendo o mesmo homem íntegro e trabalhador que construiu seu império do zero. Naquela manhã, antes de sair para mais um dia de trabalho, observava sua esposa coordenar os preparativos do evento com admiração. "Você é incrível, Helena. Não sei o que seria da empresa sem seu talento para relações públicas", comentou, beijando-lhe a testa carinhosamente. Helena sorriu, mascarando o nervosismo que a consumia por dentro. Naquela mesma manhã, recebera um e-mail preocupante de um de seus contatos no exterior, alertando sobre possíveis investigações em contas offshore. Precisava agir rapidamente para proteger seu elaborado esquema. "Clara", chamou Helena assim que Teodoro saiu. "Preciso que você organize meu escritório hoje à tarde. Há alguns documentos que precisam ser reorganizados." O tom de sua voz carregava uma urgência mal disfarçada. Clara observou sua patroa com atenção redobrada. Nos últimos meses, desde que começara a trabalhar mais próxima ao escritório particular de Helena, notara comportamentos estranhos, telefonemas sussurrados, documentos rapidamente escondidos, visitas misteriosas de pessoas que nunca se identificavam adequadamente. O almoço beneficente daquele dia prometia ser grandioso, reunindo a nata da Sociedade de Águas de São Pedro e região. Helena planejava anunciar uma generosa doação para a construção de um novo centro cultural na cidade. Um projeto que, ironicamente, seria financiado com parte do dinheiro desviado das empresas do marido. Enquanto os convidados começavam a chegar, Clara observava o movimento com um nó no estômago. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, misturadas com as histórias que ele contava sobre a integridade de Teodoro Quartim. E como era doloroso ver seu trabalho sendo manchado por ações que ele não podia provar. A mansão dos Quartim agora fervilhava com a presença de dezenas de pessoas importantes, empresários, políticos, socialites, todos ali para prestigiar mais uma ação beneficente de Helena Buarque Quartim, a benfeitora de Águas de São Pedro, sem imaginar que por trás daquela fachada de generosidade se escondia uma teia de mentiras e fraudes cuidadosamente tecida.
Clara continuava seus afazeres, servindo bebidas e organizando a logística do evento, enquanto carregava consigo o peso de um segredo que poderia mudar para sempre a vida de todos naquela casa. O que ninguém sabia era que aquele seria apenas o começo de uma série de eventos que transformariam para sempre a vida dos moradores da mansão Quartim. O almoço beneficente transcorria exatamente como Helena planejara. Os convidados circulavam pelos jardins da mansão Quartim, entre taças de champanhe e conversas amenas sobre o novo centro cultural que seria construído. O sol da tarde começava a suavizar, criando uma atmosfera ainda mais agradável no ambiente já perfeitamente decorado. Clara transitava discretamente entre os convidados, garantindo que nada faltasse. Observava Helena em seu elemento, encantando a todos com seu carisma estudado e sorriso impecável. Era difícil acreditar que aquela mulher, que discursava apaixonadamente sobre responsabilidade social, pudesse ser a mesma pessoa descrita nos documentos que seu pai deixara. Em um momento do evento, Helena reuniu todos para seu aguardado discurso. É com imensa alegria que anuncio nossa contribuição para o novo Centro Cultural de Águas de São Pedro. Sua voz melodiosa ecoava pelo jardim. As empresas Quartim sempre acreditaram no poder transformador da cultura. Teodoro, ao lado da esposa, sorria orgulhoso. Seu rosto transparecia a genuína satisfação de um homem que acreditava estar fazendo a diferença em sua comunidade. Clara sentiu um aperto no peito ao observar a cena. Aquele homem não merecia a traição que sofria dentro de sua própria casa. Durante o discurso, um dos garçons temporários esbarrou em Clara, que carregava uma bandeja com taças de vinho tinto. O inevitável aconteceu. Parte do líquido respingou no vestido exclusivo de Helena, uma peça assinada por um estilista internacional. O sorriso ensaiado de Helena, instantaneamente, se transformou em uma expressão de fúria contida. "Sua incompetente!" sibilou entre dentes, alto o suficiente para que os convidados mais próximos ouvissem. "Sabe quanto custa este vestido? Provavelmente mais do que você ganha em um ano." O silêncio constrangedor que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados se entreolharam desconfortáveis com a cena. Clara, com o rosto em chamas, tentava manter a compostura enquanto Helena continuava. "É isto que dá contratar essa gente. Não tem a menor noção de como se portar em um ambiente civilizado." Naquele momento, algo mudou dentro de Clara. As humilhações constantes, o peso dos segredos que carregava, a memória de seu pai, tudo se misturou em um turbilhão de emoções. Mas, ao contrário do que Helena esperava, Clara não se encolheu. "Me desculpe pelo vestido, senhora Quartim", respondeu com uma calma surpreendente. "Garanto que o valor dele não se compara ao que a senhora tem desviado das empresas de seu marido." O jardim mergulhou em um silêncio absoluto. Helena empalideceu, mas recuperou-se rapidamente. "Como ousa? Teodoro, não vou tolerar este tipo de insolência. Quero esta funcionária fora da minha casa imediatamente." Teodoro, pego de surpresa pela situação, tentava manter a diplomacia. "Clara, acho melhor você se retirar agora. Conversaremos sobre isto amanhã, com mais calma." Clara assentiu, mas antes de sair olhou diretamente nos olhos de Helena. "Os documentos que meu pai deixou contam uma história muito diferente da que a senhora apresenta para a sociedade, senhora Quartim. Talvez seja hora de todos conhecerem a verdadeira filantropa de Águas de São Pedro." Enquanto Clara se retirava, Helena tentava manter o controle da situação, transformando o incidente em uma anedota sobre funcionários problemáticos. Mas seu sorriso não alcançava mais os olhos, e suas mãos tremiam levemente ao segurar a taça de champanhe. Naquela mesma noite, após os convidados partirem, Helena trancou-se em seu escritório. Ligações urgentes foram feitas, documentos foram destruídos e e-mails deletados. Ela sabia que precisava agir rápido. O que começara como um pequeno desvio anos atrás havia se transformado em uma operação complexa que não podia ser descoberta. Teodoro, em seu escritório, não conseguia tirar da cabeça as palavras de Clara. Conhecia a família Trombini há anos. O pai dela, Roberto, havia sido um funcionário exemplar, dedicado. Que documentos seriam aqueles? Pela primeira vez em seu casamento,
Uma semente de dúvida foi plantada em seu coração. Helena, percebendo a inquietação do marido, começou a traçar um plano. Não podia permitir que uma simples funcionária destruísse tudo que construíra. Precisava agir primeiro. E já sabia exatamente como desacreditar Clara antes que ela pudesse causar mais danos. O que Helena não sabia era que Clara, ao chegar em casa naquela noite, fizera uma ligação importante. Gabriel Salvini, um respeitado auditor que já investigara casos semelhantes de fraude corporativa, ouviu atentamente seu relato. "Traga os documentos amanhã cedo ao meu escritório", foi sua única resposta. Na manhã seguinte ao incidente do almoço beneficente, o escritório de Gabriel Salvini, localizado no Centro Empresarial de Águas de São Pedro, recebia uma visita que mudaria o rumo de muitas vidas. Clara Trombini, ainda vestindo seu uniforme de trabalho, carregava consigo uma pasta desgastada que seu pai guardara com tanto zelo. Gabriel, um homem de 40 e poucos anos, conhecido por sua meticulosidade e discrição, analisava os documentos com atenção clínica. Seus olhos experientes percorriam planilhas, contratos e extratos bancários, enquanto Clara observava ansiosamente cada reação sua. Seu pai fez um trabalho excepcional documentando tudo isso, Gabriel comentou, ajustando os óculos de armação discreta. Ele construiu uma linha do tempo muito clara do esquema. Começou pequeno, com desvios aparentemente insignificantes, mas foi crescendo exponencialmente nos últimos 3 anos. Clara sentiu um misto de orgulho e tristeza ao ouvir aquelas palavras. "Meu pai sempre dizia que números não mentem." Ele passou seus últimos meses organizando essas provas, mesmo já estando muito debilitado. Enquanto isso, na mansão Quartim, Helena mantinha as aparências durante o café da manhã com Teodoro, mas sua mente trabalhava freneticamente. Já havia acionado seus contatos para iniciar um processo de difamação contra Clara, espalhando rumores sobre pequenos furtos e comportamento inadequado. "Querido, sobre o incidente de ontem", Helena começou, sua voz melodiosa cuidadosamente modulada. "Descobri algumas coisas perturbadoras sobre a Clara. Parece que ela tem criado problemas em outros empregos também. Sabe como é? Ressentimento de pessoas que não conseguem prosperar na vida." Teodoro ouvia em silêncio, seu semblante normalmente sereno, marcado por uma ruga de preocupação. As palavras de Clara haviam plantado uma semente de dúvida que ele não conseguia ignorar. Em mais de 20 anos de empresa, Roberto Trombini nunca havia dado motivo para desconfiança. No escritório de Gabriel, a investigação começava a tomar forma. "Veja este padrão." Ele apontava para uma série de transferências, pequenas quantias sendo pulverizadas em diferentes contas offshore, sempre próximas às datas dos eventos beneficentes. "É sofisticado, mas deixa rastros para quem sabe onde procurar." Clara sentia seu coração acelerar a cada nova descoberta. "E todos esses documentos assinados pelo Sr. Teodoro? Falsificados." Gabriel respondeu prontamente. "Compare as assinaturas. São muito boas, mas há pequenas inconsistências que um especialista pode identificar. Sua madrasta construiu uma verdadeira teia de fraudes." Na empresa Quartim, Teodoro iniciava discretamente sua própria investigação. Solicitou à sua equipe de confiança um levantamento detalhado de todas as doações e eventos beneficentes dos últimos anos. Algo no comportamento recente de Helena o incomodava. Telefonemas sussurrados, reuniões secretas, documentos sempre guardados às pressas quando ele se aproximava. Helena, por sua vez, percebia a mudança sutil no comportamento do marido. Anos de manipulação haviam aguçado seus instintos. Naquela tarde, decidiu agir preventivamente. Convocou uma reunião extraordinária com sua equipe de advogados particulares, aqueles que seu marido nem sabia que ela mantinha. "Preciso que vocês preparem uma documentação completa, provando que Clara Trombini vem sistematicamente sabotando nossos eventos e desviando pequenas quantias", ordenou. "E quero também um dossiê sobre esse tal de Gabriel Salvini. Todos têm um ponto fraco, precisamos encontrar o dele." O que Helena não sabia era que Gabriel já havia previsto esse movimento. Anos investigando fraudes corporativas o haviam ensinado a se precaver. Cada documento que analisava
era cuidadosamente digitalizado e armazenado em servidores seguros, fora do alcance de qualquer tentativa de sabotagem. Clara, Gabriel chamou sua atenção para um detalhe particular. Veja estas assinaturas aqui. Sua madrasta não apenas falsificou documentos, mas também manipulou pareceres de auditoria. Isso eleva consideravelmente a gravidade dos crimes. Clara sentiu um arrepio ao perceber a extensão da fraude. O que fazemos agora? Agora, Gabriel respondeu, organizando metodicamente os documentos. Vamos construir um caso sólido. Sua madrasta certamente tentará nos desacreditar, então precisamos estar 3 passos à frente. E mais importante, precisamos proteger seu pai, Teodoro. Ele é tanto vítima quanto todos os outros nessa história. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre águas de São Pedro, 3 pessoas trabalhavam incansavelmente em diferentes lugares. Clara e Gabriel, organizando provas e construindo sua investigação. E Helena, tecendo uma elaborada rede de mentiras para proteger seu império de aparências. O que nenhum deles sabia era que aquele era apenas o começo de uma batalha que transformaria para sempre suas vidas. A semana que se seguiu ao incidente do almoço beneficente foi marcada por uma tensão silenciosa que pairava sobre a mansão Quartim. Helena, mantendo sua rotina social impecável, continuava organizando eventos e participando de reuniões beneficentes, mas seus olhos traíam uma inquietação constante. Em seu escritório particular, protegido por sistemas de segurança de última geração, Helena vasculhava freneticamente arquivos e documentos. Anos de fraudes cuidadosamente arquitetadas precisavam ser protegidos. Suas mãos tremiam levemente enquanto digitava senhas e acessava contas secretas em paraísos fiscais. Senhora Helena, sua secretária particular interrompeu através do interfone. O investigador particular que a senhora contratou está aqui com as informações solicitadas. Helena ajeitou-se na cadeira, recompondo sua máscara de tranquilidade. O investigador, um homem de aparência discreta, entrou carregando uma pasta. Senhora Quartim, conseguimos informações interessantes sobre Gabriel Salvini e a família Trombini. Enquanto isso, no escritório de Gabriel, a investigação avançava metodicamente. Clara havia conseguido acesso a mais documentos através de antigos colegas de seu pai que, inspirados por sua coragem, começavam a compartilhar informações importantes. Veja isto. Gabriel mostrou a Clara uma série de e-mails impressos. Sua madrasta criou uma rede intrincada de empresas fantasmas. Cada evento beneficente servia como fachada para a lavagem de dinheiro. O dinheiro saía das empresas Quartim como doação e retornava limpo para contas particulares. Clara sentiu seu estômago revirar. E todas aquelas famílias que realmente precisavam da ajuda recebiam apenas uma fração do valor anunciado, Gabriel explicou. O suficiente para manter as aparências e gerar publicidade positiva. Na empresa Quartim, Teodoro começava a notar discrepâncias em relatórios financeiros que antes passavam despercebidas. Pequenos detalhes que, individualmente, pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um padrão perturbador. Durante um jantar aparentemente tranquilo na mansão, Helena observava o marido com atenção redobrada. Conhecia cada expressão de Teodoro, cada mudança sutil em seu comportamento. Ele estava diferente, mais distante, fazendo perguntas que nunca fizera antes sobre os projetos beneficentes. Querido, Helena começou, servindo-lhe mais vinho. Estive pensando, talvez devêssemos fazer uma viagem, passar algumas semanas na Europa, como nos velhos tempos. Você anda tão tenso com o trabalho? Teodoro ergueu os olhos do prato, estudando o rosto da esposa. Agora não seria um bom momento, Helena. Há muitas questões na empresa que precisam de minha atenção. No dia seguinte, Gabriel recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Um ex-funcionário do departamento financeiro das empresas Quartim trouxe consigo um pendrive. Isso contém cópias de todos os relatórios financeiros dos últimos 5 anos, explicou nervosamente, inclusive aqueles que nunca foram apresentados ao Sr. Teodoro. Enquanto a investigação se aprofundava, Helena começava a sentir o cerco se fechando. Seus contatos no exterior alertavam sobre movimentações suspeitas em suas contas.
Era hora de implementar seu plano de contingência. Preciso que você prepare todos os documentos necessários para uma transferência de bens, ordenou a seu advogado particular. E quero tudo pronto para uma possível saída estratégica do país. O que Helena não sabia era que cada movimento seu estava sendo cuidadosamente monitorado. Gabriel havia acionado sua rede de contatos no sistema financeiro e qualquer movimentação suspeita seria imediatamente flagrada. Clara, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. Boatos maldosos sobre sua conduta começaram a circular na cidade. Antigas colegas de trabalho a evitavam e portas começavam a se fechar para futuras oportunidades de emprego. Não deixe que isso te abale, Gabriel a aconselhava. É exatamente assim que pessoas como sua madrasta operam. Primeiro tentam destruir a reputação de quem as ameaça. Naquela noite, enquanto a cidade de Águas de São Pedro se preparava para dormir, uma série de e-mails automáticos foram enviados para diferentes destinatários. Helena, em sua paranoia crescente, havia programado um sistema de autodestruição para suas evidências digitais. O que ela não contava era que Gabriel já havia se antecipado a essa possibilidade. Cada documento, cada prova, cada evidência estava seguramente preservada em múltiplas cópias. A verdade, como uma força da natureza, começava a abrir seu próprio caminho. O sol ainda não havia nascido quando Teodoro Quartim chegou em sua empresa naquela manhã. As palavras do relatório preliminar que recebera de sua equipe de confiança o impediram de dormir. As inconsistências nos registros financeiros dos eventos beneficentes eram maiores do que imaginava inicialmente. Sentado em seu escritório, observava a cidade de Águas de São Pedro despertar através das janelas panorâmicas. 25 anos construindo um império baseado em valores sólidos, e agora tudo parecia desmoronar como um castelo de areia. Senhor Quartim, sua assistente o interrompeu através do interfone. O senhor Gabriel Salvini está aqui. Diz que é um assunto urgente. Teodoro ajeitou-se em sua cadeira, tentando manter a compostura. Havia pesquisado sobre Gabriel. Sua reputação como auditor era impecável, conhecido por desvendar alguns dos maiores casos de fraude corporativa do país. Senhor Quartim, Gabriel começou, após as formalidades iniciais. O que vou lhe mostrar agora vai ser difícil de absorver, mas é necessário. Abriu sua pasta revelando uma série de documentos meticulosamente organizados. Durante as 2 horas seguintes, Teodoro viu seu mundo desabar. Cada documento apresentado por Gabriel era uma nova peça no quebra-cabeça de traição que Helena havia construído ao longo dos anos. Transferências bancárias, contratos fraudulentos, assinaturas falsificadas, tudo documentado com precisão implacável. Como eu não percebi? Teodoro questionou mais para si mesmo do que para Gabriel. Pessoas como sua esposa são especialistas em manipulação, Gabriel explicou. Elas constroem uma fachada tão perfeita que questioná-la parece absurdo. Enquanto isso, na mansão Quartim, Helena recebia um telefonema perturbador. Um de seus contatos no exterior a alertava sobre movimentações suspeitas em suas contas offshore. Alguém estava rastreando o dinheiro. Com as mãos trêmulas, Helena começou a acionar seu plano de fuga. Passaportes falsos, contas secretas, uma nova identidade cuidadosamente construída ao longo dos anos para uma emergência como esta. Não podia imaginar que, naquele exato momento, cada movimento seu estava sendo monitorado. Clara, que havia sido temporariamente afastada de suas funções na mansão, trabalhava incansavelmente com a equipe de Gabriel, conectando mais pontos da elaborada teia de fraudes. Seu conhecimento sobre a rotina da casa e o funcionamento dos eventos beneficentes estava se provando invaluável. Veja isto, Clara apontou para uma série de recibos. Cada evento seguia exatamente o mesmo padrão. Os valores anunciados publicamente nunca correspondiam aos realmente doados. No final daquela tarde, Helena recebeu uma ligação de seu advogado particular. As notícias não eram boas. Suas tentativas de transferir grandes somas para o exterior estavam sendo bloqueadas por irregularidades. Desesperada,
Helena tentou contatar seus aliados mais próximos, apenas para descobrir que muitos já estavam cooperando com as investigações em troca de acordos de delação. Em seu escritório, Teodoro tomava a decisão mais difícil de sua vida. Com o apoio de sua equipe jurídica, começou a preparar os documentos necessários para afastar Helena de qualquer posição administrativa nas empresas Quartim. Senhor Quartim, Gabriel interviu. Há algo mais que precisa saber. Apresentou então os documentos que comprovavam como Helena havia manipulado não apenas a empresa, mas também a opinião pública, usando os eventos beneficentes como fachada para suas atividades ilícitas. O golpe final veio quando Gabriel revelou as provas de como Helena havia tentado forjar evidências para incriminar Clara, incluindo documentos falsos e testemunhos comprados. Ela tentou destruir a vida de uma jovem inocente apenas para proteger seus crimes. Teodoro murmurou, a voz embargada pela decepção. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para mais um evento beneficente organizado por Helena, uma operação silenciosa se desenrolava nos bastidores. Equipes de auditoria posicionavam-se estrategicamente, prontas para agir. O império de mentiras que Helena construíra estava prestes a ruir. A lua cheia iluminava a mansão Quartim quando Teodoro chegou em casa, carregando o peso de decisões que mudariam para sempre o destino de sua família. Helena o esperava na sala de estar, um sorriso ensaiado nos lábios e uma taça de vinho nas mãos, sem imaginar que sua cuidadosamente construída fachada de perfeição estava prestes a desmoronar. O jantar na mansão Quartim transcorria em um silêncio perturbador. Helena, sempre tão eloquente, percebia algo diferente no comportamento de Teodoro. Seus anos de experiência em manipulação emocional a alertavam que algo estava errado. Querido, você está tão calado, Helena comentou servindo mais vinho. O trabalho anda muito pesado? Teodoro ergueu os olhos do prato, encarando a mulher com quem compartilhara 20 anos de sua vida. Como não percebera antes os sinais? As pequenas inconsistências, as reuniões secretas, os telefonemas sussurrados. Helena, sua voz saiu mais firme do que esperava. Precisamos conversar sobre os eventos beneficentes. O sorriso de Helena vacilou por uma fração de segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Claro, querido. O próximo será espetacular. Já tenho tudo planejado. Não haverá próximo evento, Teodoro a interrompeu. Acabei de receber um relatório completo sobre as atividades financeiras relacionadas aos eventos dos últimos 5 anos. O cristal fino da taça de vinho tilintou levemente na mão de Helena. Não entendo, querido. Que relatório? Por favor, Helena. Teodoro suspirou pesadamente. Chega de mentiras. Sei de tudo. As contas offshore, os documentos falsificados, o dinheiro desviado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena mantinha-se imóvel, seu rosto uma máscara de incredulidade estudada. Anos de prática em manipulação emocional entravam em ação. Teodoro, você não pode estar falando sério. Sua voz tremeu teatralmente. Aquela funcionária, a Clara, ela envenenou sua mente contra mim. Ela e aquele auditor. Gabriel Salvini apenas confirmou o que seu próprio pai descobriu. Teodoro a interrompeu. Roberto Trombini documentou tudo antes de partir. Cada transferência, cada documento forjado, cada centavo desviado. Helena levantou-se abruptamente, derrubando a taça de vinho. O líquido vermelho manchou a toalha de linho importada, como um presságio do que estava por vir. Você não entende, ela começou, sua voz agora carregada de amargura. Tudo o que fiz foi para manter nossa posição social. Os eventos, as doações, tudo isso nos manteve no topo. Você acha que respeito se conquista apenas com honestidade? Teodoro observava atônito, enquanto sua esposa finalmente revelava sua verdadeira natureza. A máscara de socialite benevolente havia caído, revelando uma mulher consumida pela ambição e pelo poder. E Clara, ele questionou, por que tentar destruir a reputação de uma jovem inocente? Inocente? Helena riu amargamente. Ela é igual ao pai, sempre se achando superior moralmente. Eles nunca entenderam como o mundo realmente funciona. Naquele momento, como que programado,
O telefone de Helena começou a tocar insistentemente. Eram seus contatos no exterior, alertando que suas contas estavam sendo bloqueadas uma a uma. O que você fez? Ela se voltou para Teodoro, o pânico finalmente rompendo sua fachada de controle. Eu não fiz nada, Helena. Você fez. Cada escolha, cada mentira, cada traição nos trouxe até aqui. O som da campainha interrompeu o confronto. Através das janelas da sala de jantar, várias luzes de carros podiam ser vistas na entrada da mansão. Senhora Quartim, a governanta anunciou, sua voz tremendo levemente. O senhor Gabriel Salvini está aqui com uma equipe de auditores. Eles têm uma ordem judicial. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Seu império de mentiras, construído ao longo de anos com tanta dedicação, desmoronava como um castelo de cartas. Teodoro, ela tentou uma última vez, sua voz agora embargada por lágrimas verdadeiras. Tudo o que fiz foi por nós. Não, Helena, ele respondeu, levantando-se da mesa. Foi por você. Sempre foi por você. Enquanto a equipe de auditores entrava na mansão, Helena observava seu mundo perfeito ruir. Cada documento examinado, cada cofre aberto, cada arquivo acessado, revelava mais uma camada de suas fraudes meticulosamente planejadas. Clara, que havia sido chamada para auxiliar na identificação de documentos importantes, observava a cena com uma mistura de tristeza e alívio. A verdade, que seu pai tanto lutara para revelar, finalmente vinha à tona. Seu pai ficaria orgulhoso, Gabriel comentou discretamente com Clara, enquanto os auditores continuavam seu trabalho. Ele sempre disse que a verdade encontra seu caminho. Naquela noite, enquanto a lua iluminava os jardins impecáveis da mansão Quartim, uma era chegava ao fim em Águas de São Pedro. O império de aparências de Helena desmoronava, deixando em seu lugar apenas as ruínas de uma vida construída sobre mentiras. Os primeiros raios de sol encontraram a mansão Quartim em completo caos. Durante toda a noite, a equipe de auditoria havia trabalhado incansavelmente, vasculhando cada documento, cada arquivo digital, cada cofre escondido nas paredes da suntuosa residência. Helena permanecia sentada na sala de estar, observando impotente enquanto seu império ruía. Suas tentativas de acessar contas secretas através do celular eram todas frustradas. Seus contatos no exterior haviam desaparecido, as contas estavam bloqueadas, seus planos de fuga completamente desarranjados. Senhora Quartim, Gabriel aproximou-se com uma pasta em mãos. Encontramos documentos no escritório que comprovam sua tentativa de incriminar Clara Trombini. Falsificação de provas é um crime grave. O rosto de Helena, normalmente tão controlado, contorceu-se numa expressão de fúria. Você não entende, ela sibilou. Aquela garota e o pai dela sempre foram um empecilho, sempre questionando, sempre observando. Teodoro, que acompanhava tudo de sua poltrona preferida, sentia cada palavra como uma punhalada. Quantas vidas você tentou destruir, Helena? Quantas pessoas sofreram para manter suas aparências? No escritório principal da empresa Quartim, Clara auxiliava na organização dos documentos encontrados. Cada pasta revelava uma nova camada do elaborado esquema de fraudes. Eventos beneficentes superfaturados, doações fantasmas, contratos forjados com empresas inexistentes. Seu pai documentou tudo meticulosamente, comentou um dos auditores, admirado com a precisão dos registros deixados por Roberto Trombini. A notícia da investigação na mansão Quartim espalhou-se rapidamente por Águas de São Pedro. A cidade pequena, acostumada com os grandiosos eventos beneficentes de Helena, fervilhava com especulações e cochichos. No clube social, antigas amigas de Helena já começavam a se distanciar. As mesmas pessoas que há poucos dias disputavam sua atenção, agora evitavam qualquer associação com seu nome. A hipocrisia da alta sociedade mostrava sua face mais cruel. Precisamos de uma declaração oficial, o assessor de imprensa das empresas Quartim informou a Teodoro. Os investidores estão nervosos. A imprensa não para de ligar. Teodoro, exausto física e emocionalmente, concordou com um aceno. Em poucas horas, um comunicado seria divulgado, anunciando o afastamento de Helena de todas as atividades relacionadas às empresas Quartim e seus projetos sociais. Na cozinha da mansão,
a governanta encontrou Helena tentando destruir documentos na trituradora. "Senhora, por favor", implorou a funcionária antiga. "Já chega." O olhar que Helena lançou à governanta fez a mulher recuar. Anos de arrogância e manipulação haviam transformado a elegante socialite em uma pessoa irreconhecível. Gabriel, percebendo a situação, chamou reforços para garantir que nenhuma evidência adicional fosse destruída. "Senhora Quartim, a senhora está apenas piorando sua situação." Clara, observando de longe, sentia uma mistura complexa de emoções. Não havia satisfação em ver o desmoronamento de Helena, apenas a certeza de que a verdade, pela qual seu pai tanto lutara, finalmente prevalecia. Teodoro se aproximou de Clara durante uma pausa nas investigações. "Seu pai, ele tentou me alertar várias vezes, não é?" Sua voz carregava o peso do arrependimento. "Sim", Clara respondeu suavemente. "Ele sempre dizia que o senhor era um homem bom, apenas cego pelo amor." No final daquela manhã, enquanto os auditores continuavam seu trabalho meticuloso, Helena foi conduzida ao seu quarto, onde deveria permanecer sob vigilância. Seus documentos pessoais haviam sido recolhidos, suas contas bancárias congeladas. "Vocês não podem me tratar assim", ela gritou, pela primeira vez, perdendo completamente a compostura. "Sabem quem eu sou nesta cidade? Exatamente por isso estamos aqui, senhora Quartim", respondeu Gabriel calmamente. Sua posição social foi usada para encobrir anos de fraudes e manipulações. E isso acaba hoje. Enquanto a mansão continuava empolvorosa, Teodoro se refugiou em seu escritório particular. Entre fotos antigas e lembranças de uma vida que agora parecia uma mentira elaborada, ele começava a planejar os próximos passos. As empresas Quartim precisariam ser reestruturadas, sua reputação reconstruída. E, mais importante, as verdadeiras ações beneficentes precisariam ser implementadas. A semana que se seguiu à descoberta das fraudes transformou completamente a rotina da mansão Quartim. Helena, agora restrita a seus aposentos e sob constante vigilância, assistia impotente ao desmoronamento de seu império social. Teodoro mergulhou no trabalho de recuperação das empresas. Com a ajuda de Gabriel e sua equipe, começou a rastrear cada centavo desviado, cada documento fraudado, cada contrato fictício. O prejuízo era maior do que imaginava inicialmente. "Senhor Quartim", Gabriel apresentava mais um relatório preliminar. "Conseguimos identificar um padrão nos desvios." Sua esposa criou uma rede complexa de empresas fantasmas, todas aparentemente ligadas a projetos sociais. Clara, reintegrada à equipe com uma nova função de assessora especial, trabalhava incansavelmente na reorganização dos documentos. Seu conhecimento da rotina da casa e dos eventos realizados estava sendo fundamental para reconstruir a cronologia das fraudes. "Veja isto", ela mostrou a Gabriel uma série de recibos. Cada evento beneficente seguia exatamente o mesmo padrão. Uma parte do dinheiro ia para as causas anunciadas, mas a maior parte desaparecia em contas offshore. Gabriel completou, admirado com a precisão das observações de Clara. Na cidade, a notícia das fraudes causou um verdadeiro terremoto social. Antigas amigas de Helena agora disputavam espaço na mídia local para declarar que sempre desconfiaram de algo. O clube social, antes palco de seus grandiosos eventos, cancelou sua associação vitalícia. Em seu quarto, Helena passava horas observando os jardins através da janela. Seu telefone, antes constantemente tocando com convites e adulações, permanecia silencioso. As pessoas que ela julgava ter comprado com seus falsos gestos de generosidade, agora a evitavam como praga. "Senhora", a governanta entrou com uma bandeja de chá. "O senhor Teodoro gostaria de saber se a senhora deseja jantar no quarto novamente." Helena não respondeu, seus olhos fixos em um ponto distante do jardim. Sua mente trabalhava freneticamente, ainda tentando encontrar uma saída, uma forma de recuperar o controle da situação. Na biblioteca da mansão, Teodoro reuniu-se com sua equipe jurídica. O processo de divórcio seria inevitável, assim como a reestruturação completa das empresas Quartim. "Precisamos ser transparentes", ele instruiu seus advogados. "Cada centavo desviado será rastreado e devolvido às causas originais."
Vamos transformar esta crise em uma oportunidade de verdadeira mudança. Clara, passando pela biblioteca, não pôde deixar de sorrir ao ouvir essas palavras. Era exatamente o que seu pai sempre dissera sobre Teodoro, um homem bom que, quando descobrisse a verdade, faria a coisa certa. No escritório principal das empresas Quartim, uma nova estrutura começava a tomar forma. Gabriel sugeriu a criação de um conselho independente para supervisionar todas as ações beneficentes futuras. Transparência e prestação de contas seriam as palavras de ordem. Podemos transformar isto em um modelo de governança para outras empresas, Gabriel explicou a Teodoro. Mostrar que é possível fazer o bem de verdade sem usar a filantropia como fachada. Enquanto isso, na cidade, um movimento inesperado começava a surgir. Funcionários antigos das empresas Quartim, inspirados pela coragem de Clara e pela integridade de seu pai, começavam a se manifestar. Cada um tinha uma história para contar, uma peça para adicionar ao quebra-cabeça das fraudes de Helena. Seu pai estaria orgulhoso, Gabriel comentou com Clara, enquanto revisavam mais documentos. Ele plantou as sementes da verdade e agora elas estão florescendo. No final daquela semana, Teodoro convocou uma reunião com todos os funcionários da mansão. Era hora de reorganizar não apenas os negócios, mas também sua vida pessoal. A partir de hoje, ele anunciou, esta casa terá uma nova administração. Clara Trombini será nossa nova governanta-chefe, com total autonomia para implementar as mudanças necessárias. O anúncio foi recebido com aprovação silenciosa pela equipe. Todos ali conheciam a história de Clara, sua integridade e sua luta pela verdade. No jardim da mansão, onde antes aconteciam grandiosos eventos sociais, Clara encontrou Teodoro contemplando o pôr do sol. Sabe, ele comentou, seu pai uma vez me disse que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no bem que fazemos. Levei muito tempo para entender isso. Clara sorriu, pensando em como seu pai estaria feliz em ver suas palavras finalmente sendo compreendidas. A mansão Quartim, antes um monumento à falsa filantropia, começava sua transformação em um verdadeiro centro de mudança social. O outono chegou a águas de São Pedro trazendo ventos de mudança. A mansão Quartim, antes cenário de eventos grandiosos e falsa filantropia, agora se transformava em um verdadeiro centro de ação social sob a administração de Clara Trombini. Helena, ainda confinada em seus aposentos, recebia diariamente notícias sobre o desmantelamento de seu império. Suas contas secretas no exterior eram descobertas uma a uma, graças ao trabalho meticuloso de Gabriel Salvini e sua equipe. É incrível a extensão dessas fraudes, comentou Gabriel, apresentando mais descobertas a Teodoro. Sua esposa criou uma rede tão complexa que ainda estamos encontrando novas ramificações. Na empresa, Teodoro implementava mudanças significativas. O novo conselho de administração, formado por profissionais independentes, supervisionava cada decisão. A transparência tornara-se a palavra de ordem. Senhor Quartim, chamou Clara, entrando em seu escritório com uma pasta antiga. Encontrei algo que acho que precisa ver. Dentro da pasta havia um diário, mantido por Roberto Trombini nos últimos meses de vida. Nas páginas amareladas, ele detalhava não apenas as fraudes que descobrira, mas também suas reflexões sobre lealdade, integridade e o peso da verdade. Seu pai era um homem extraordinário, Teodoro comentou, emocionado com a leitura. Ele poderia ter usado essas informações para benefício próprio, mas escolheu o caminho mais difícil. Na cidade, a sociedade local ainda se recuperava do escândalo. Os mesmos eventos beneficentes que antes serviam de palco para a falsa generosidade de Helena, agora eram reorganizados com real propósito social. Clara, chamou Gabriel durante uma reunião de planejamento. Encontramos algo interessante sobre sua madrasta. Antes de se casar com seu pai, ela já tinha um histórico de fraudes em outras cidades. A revelação não surpreendeu Clara. De alguma forma, sempre soubera que a perfídia de Helena tinha raízes mais profundas. Em seu quarto, Helena recebia a visita de seu advogado. As notícias não eram boas. Suas tentativas de esconder ativos no exterior haviam falhado e agora enfrentaria as consequências de suas ações. Como ousam me tratar assim? Ela vociferou.
Tudo o que fiz foi dar a esta cidade o glamour que ela precisava. O advogado, um homem experiente que já vira muitos poderosos caírem, apenas suspirou. Senhora Quartin, a senhora construiu um castelo de cartas. Era apenas questão de tempo até ele desmoronar. Na biblioteca da mansão, Teodoro encontrou Clara organizando documentos antigos. Sabe, ele começou, sempre me perguntei por que seu pai nunca veio diretamente a mim com essas informações. Clara sorriu tristemente. Ele dizia que algumas verdades precisam amadurecer antes de serem colhidas. Ele sabia que quando o momento certo chegasse, o senhor faria a coisa certa. O trabalho de reconstrução continuava. Cada documento encontrado, cada fraude descoberta, cada mentira revelada, servia como base para fortalecer os novos alicerces das empresas Quartin. Gabriel, em sua metodologia precisa, criou um sistema à prova de fraudes para todos os futuros projetos sociais. Não podemos permitir que algo assim aconteça novamente, ele explicou durante uma apresentação. A mudança mais significativa, no entanto, acontecia nos pequenos detalhes. Os funcionários da mansão, antes intimidados pela presença opressora de Helena, agora trabalhavam em um ambiente de respeito e transparência. É como se a casa pudesse finalmente respirar, comentou a antiga governanta com Clara. Como se uma nuvem escura tivesse sido levada pelo vento. No jardim, onde antes aconteciam festas extravagantes, agora se realizavam reuniões comunitárias. Projetos sociais genuínos começavam a tomar forma, transformando a mansão Quartin em um verdadeiro centro de mudança. Helena observava tudo de sua janela, seu rosto outrora altivo, agora marcado pela amargura da derrota. Seu império de mentiras desmoronara, levando consigo não apenas sua reputação, mas também sua liberdade de ação. Ao final daquela semana, quando o sol se punha sobre os jardins da mansão, Clara encontrou uma antiga foto de seu pai com Teodoro, tirada nos primeiros anos da empresa. Nela, os dois homens sorriam, compartilhando sonhos e ideais que agora, finalmente, começavam a se realizar da maneira correta. Uma manhã fria de outono trouxe consigo as últimas descobertas da investigação. Gabriel Salvini reuniu Teodoro e Clara na biblioteca da mansão para compartilhar revelações surpreendentes sobre o passado de Helena. Antes de se tornar Helena Buarque Quartin, Gabriel começou abrindo uma pasta com documentos antigos. Ela já havia construído e destruído outras vidas em diferentes cidades. Encontramos registros de pelo menos 3 identidades diferentes. Teodoro afundou em sua poltrona, absorvendo o impacto das informações. 20 anos de casamento, e ele nunca realmente conhecera a mulher com quem dividira sua vida. Os eventos beneficentes, continuou Gabriel, eram apenas a ponta do iceberg. Helena criou uma rede internacional de fraudes, usando a reputação das empresas Quartin como fachada para operações muito maiores. Clara, que organizava os documentos encontrados, descobriu algo que chamou sua atenção. Olhem isto, ela apontou para uma série de fotografias antigas. Estas pessoas, todas elas aparecem em eventos diferentes, com nomes diferentes. Cúmplices, explicou Gabriel. Helena mantinha um grupo fiel de colaboradores que a ajudavam a manter as aparências. Eles se passavam por empresários, investidores, até mesmo por beneficiários dos projetos sociais. No andar de cima, Helena permanecia em seu quarto, agora mais parecido com uma prisão dourada. Suas tentativas de contatar antigos aliados haviam falhado. Todos a abandonaram assim que as investigações começaram. Senhora, chamou a governanta através da porta. O senhor Teodoro gostaria de vê-la. O encontro entre marido e mulher foi tenso. Helena, ainda tentando manter sua dignidade, enfrentou o olhar de Teodoro com uma mistura de desafio e desespero. Por quê? Foi a única pergunta que ele conseguiu fazer. Você nunca entenderia, ela respondeu, sua voz carregada de amargura. Sempre foi tão ingênuo, Teodoro. O mundo não funciona com boas intenções e honestidade. Enquanto isso, na empresa, a equipe de Gabriel descobria mais ramificações do esquema. Cada novo documento revelava uma camada adicional de fraudes, uma teia de mentiras que se estendia por anos. Seu pai começou a desconfiar quando notou padrões estranhos nas doações, explicou Gabriel a Clara.
Ele percebeu que os valores anunciados publicamente nunca batiam com os registros oficiais. A cidade de Águas de São Pedro, ainda processando o escândalo, começava a se reorganizar. As antigas conexões sociais de Helena, antes tão sólidas, desmoronavam como um castelo de cartas. No jardim da mansão, Clara encontrou Teodoro contemplando o pôr do sol. "Sabe", ele começou, "sempre me perguntei por que seu pai era tão dedicado à empresa, mesmo quando poderia ter se aposentado confortavelmente." "Ele dizia que algumas pessoas precisam ficar de guarda", Clara respondeu suavemente, "para proteger o que é verdadeiro e justo." A investigação chegava à sua fase final. Gabriel apresentou um relatório completo detalhando cada fraude, cada desvio, cada mentira. O documento, extenso e meticuloso, seria fundamental para as próximas etapas legais. "O que acontecerá agora?", perguntou Clara, observando a pilha de evidências. "Justiça", respondeu Gabriel simplesmente. "E reconstrução." Na mansão, os funcionários começavam a se adaptar à nova realidade. Sob a administração de Clara, o ambiente tóxico criado por Helena dava lugar a uma atmosfera de respeito e colaboração. Teodoro, em seu escritório, redigia uma carta aos funcionários e parceiros da empresa. Era hora de assumir publicamente os erros do passado e apresentar um plano concreto para o futuro. "As empresas Quartim sempre se basearam em valores sólidos", ele escreveu. "É hora de retornar a esses princípios e transformá-los em ações reais." No final daquele dia, quando o último raio de sol tingiu de dourado os jardins da mansão, Clara encontrou entre os documentos de seu pai uma carta endereçada a ela. Nas palavras escritas com cuidado, ele explicava por que escolhera o caminho mais difícil, por que confiara a ela o peso da verdade. "A verdade", ele escrevera, "é como uma semente, precisa de tempo, cuidado e coragem para florescer. Mas quando floresce, transforma tudo ao seu redor." A chegada da primavera em Águas de São Pedro coincidiu com as transformações finais na mansão Quartim. O jardim, antes palco de eventos superficiais, agora florescia com um novo propósito: sediar programas sociais verdadeiros para a comunidade. Clara, em sua nova posição de diretora de projetos sociais das empresas Quartim, implementava mudanças significativas. O escritório que antes pertencia a Helena foi transformado em um centro de planejamento para ações comunitárias. "É incrível como o espaço mudou", comentou Gabriel, observando grupos de jovens estudantes participando de um programa de mentoria nas antigas salas de reunião. Teodoro, renovado pelo propósito de corrigir os erros do passado, dedicava-se pessoalmente a cada novo projeto. "Sabe, Clara", ele comentou durante uma reunião, "seu pai sempre dizia que uma empresa não é feita apenas de números, mas de propósito." As descobertas sobre o passado de Helena continuavam surgindo. Gabriel apresentou um relatório detalhando como ela havia construído sua rede de influências muito antes de conhecer Teodoro. "Ela planejou tudo meticulosamente", explicou Gabriel. "Cada pessoa que conheceu, cada relacionamento que construiu, fazia parte de um plano maior." Na cidade, a sociedade local passava por sua própria transformação. Os eventos beneficentes, antes marcados pela ostentação, davam lugar a iniciativas genuínas de apoio à comunidade. "É como se a cidade inteira estivesse despertando", comentou uma antiga funcionária da mansão, agora coordenadora de um projeto de educação profissionalizante. Helena, ainda em seus aposentos, recebia diariamente notícias sobre a desconstrução de seu império. Cada novo dia trazia a descoberta de mais uma de suas manipulações, mais uma camada de mentiras revelada. "Senhora", chamou a governanta, entregando-lhe um envelope. Era uma carta de sua antiga círculo social, comunicando seu desligamento definitivo de todos os clubes e associações que antes presidia. Enquanto isso, Clara encontrou entre os pertences de seu pai um caderno de anotações especial. Nele, Roberto havia documentado não apenas as fraudes, mas também suas esperanças para o futuro da empresa. Ele acreditava que um dia tudo isso seria transformado em algo positivo. Clara compartilhou com Teodoro, mostrando-lhe as anotações. Gabriel, em sua última semana de investigação, reuniu toda a equipe para apresentar as conclusões finais.
O relatório era extenso e detalhado, mapeando cada ação fraudulenta dos últimos 20 anos. O mais impressionante, ele destacou, não foi a extensão das fraudes, mas como tantas pessoas fecharam os olhos para elas por tanto tempo. Na mansão, os funcionários celebravam as mudanças. O ambiente opressivo criado por Helena dera lugar a um espaço de colaboração e respeito mútuo. É como se a casa tivesse voltado a respirar, comentou a antiga cozinheira, agora responsável por um projeto de alimentação saudável para escolas públicas. Teodoro, em seu escritório, finalizava os documentos para a reestruturação completa das empresas Quartim. Cada departamento seria auditado regularmente. Cada projeto social teria prestações de contas públicas. Transparência não é apenas uma palavra, ele explicou durante uma reunião com os funcionários. É um compromisso diário com a verdade. Clara, organizando os últimos documentos da investigação, encontrou uma foto antiga de seu pai com Teodoro, tirada no dia em que a empresa foi fundada. No verso, uma mensagem simples. Para construir algo duradouro, é preciso ter fundações sólidas. O sol se punha sobre os jardins da mansão quando Gabriel reuniu sua equipe pela última vez. O trabalho investigativo estava concluído, mas seu legado permaneceria nas mudanças implementadas. Algumas vezes, ele comentou com Clara, é preciso desconstruir completamente algo para reconstruí-lo da maneira correta. Na cidade, as pessoas começavam a perceber que a verdadeira filantropia não precisava de holofotes ou eventos grandiosos. As mudanças reais aconteciam no dia a dia, nos pequenos gestos e nas ações consistentes. Helena, observando tudo de sua janela, finalmente começava a compreender o verdadeiro custo de suas ações. Não apenas o dinheiro desviado ou a reputação perdida, mas as vidas que havia impactado com suas mentiras. A mansão Quartim, antes símbolo de ostentação e falsidade, transformava-se em um verdadeiro centro de mudança social. As salas que antes abrigavam festas extravagantes agora ecoavam com as vozes de pessoas trabalhando por um propósito maior. O primeiro raio de sol da primavera encontrou Clara Trombini já em seu escritório na mansão Quartim, agora transformado em centro de coordenação dos projetos sociais. Um ano havia se passado desde as revelações que mudaram para sempre a história de Águas de São Pedro. Teodoro, em sua nova rotina, dedicava as manhãs para acompanhar pessoalmente cada projeto social. As empresas Quartim, sob nova direção e com um conselho administrativo independente, prosperavam mais do que nunca. É impressionante como a honestidade atrai prosperidade, comentou Gabriel, que mantinha uma consultoria permanente para garantir a transparência das operações. A cidade havia se transformado. Os antigos eventos sociais, antes marcados pela ostentação e falsidade, deram lugar a iniciativas comunitárias genuínas. O Centro Cultural, agora gerido por um conselho popular, oferecia programas gratuitos de educação e cultura. Seu pai estaria orgulhoso, Teodoro comentou com Clara durante uma reunião. Ele sempre soube que este dia chegaria. Na mansão, os jardins antes reservados para festas exclusivas agora serviam como espaço de convivência comunitária. Crianças de diferentes realidades sociais participavam de programas educacionais, enquanto adultos recebiam capacitação profissional. Helena, que optara por se mudar para um apartamento modesto no centro da cidade, observava de longe as transformações. Sua última tentativa de manter o controle sobre sua vida havia sido abrir mão voluntariamente de todos os bens adquiridos ilegalmente. A senhora fez a escolha certa, seu advogado comentou durante sua última visita. Algumas vezes, precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira essência. Clara, em sua nova posição, implementava projetos que seu pai sempre sonhara ver realizados. O programa de bolsas de estudo Roberto Trombini já beneficiava dezenas de jovens, oferecendo oportunidades de educação e desenvolvimento. Ele sempre dizia que educação é a única herança que ninguém pode tirar de você. Clara compartilhou durante a inauguração de uma biblioteca comunitária. Gabriel, que se tornara um amigo próximo da família, ajudava a estruturar um modelo de governança que serviria de exemplo para outras empresas. Transparência e responsabilidade social não são custos,
ele explicava, são investimentos no futuro. A mansão Quartim, antissímbolo de poder e ostentação, transformara-se em um verdadeiro centro de transformação social. As antigas salas de festa agora abrigavam salas de aula, oficinas profissionalizantes e espaços de convivência. É como se a casa tivesse encontrado sua verdadeira vocação, comentou a governanta, observando um grupo de jovens aprendizes no antigo salão de baile. Teodoro, em seu novo papel de mentor, compartilhava com os jovens empreendedores sociais as lições aprendidas. O verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, ele dizia, mas no impacto positivo que causamos na vida dos outros. A última reunião do Conselho Administrativo daquele ano foi marcada por uma surpresa. Clara apresentou um projeto especial, a criação de um Instituto de Governança e Responsabilidade Social que levaria o nome de seu pai. Roberto Trombini não lutou apenas contra as fraudes, ela explicou emocionada. Ele lutou por um futuro melhor, onde empresas e sociedade pudessem crescer juntas. Ao final daquele dia, quando o sol se punha sobre os jardins da mansão, Clara encontrou Teodoro contemplando o horizonte. Sabe, ele começou, seu pai uma vez me disse que a verdadeira riqueza não está nos números de uma conta bancária, mas no número de vidas que conseguimos transformar positivamente. A cidade de Águas de São Pedro, antes conhecida por sua elite social e eventos luxuosos, agora ganhava destaque por suas iniciativas de desenvolvimento comunitário. O modelo de gestão transparente das empresas Quartim tornara-se caso de estudo em universidades. Helena, em seu novo apartamento, recebia regularmente notícias sobre as transformações. Lentamente, começava a compreender que sua busca incessante por poder e status havia sido sua maior prisão. O legado de Roberto Trombini, preservado através das ações de sua filha e da transformação das empresas Quartim, provava que a verdade, quando plantada com cuidado e regada com persistência, sempre floresce. E assim, sob o céu estrelado de Águas de São Pedro, a mansão Quartim brilhava não mais pelo luxo de suas festas, mas pela luz da esperança que irradiava de seus novos propósitos. A verdadeira filantropia, finalmente, encontrara seu lar.